Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sheila, professora de Geografia, e na aula de hoje nós vamos trabalhar algumas questões ali cobradas pelo Enem e os vestibulares em relação à nossa aula sobre os aspectos físico ali, geológico, geomorfológico e as bacias hidrográficas do Brasil. Lembram que o Brasil ele tem como estrutura geológica ali os escudos cristalinos e a formação das bacias sedimentares. As bacias sedimentares predominam ali no território brasileiro e também os escudos cristalinos. A bacia sedimentar em 93 ali por 64%, e os demais são os escudos cristalinos que são formados ali pelos planaltos. Falando em planaltos, nós temos ali as formas de relevo do Brasil, trabalhamos ali as questões, as classificações ali, segundo Haroldo de Azevedo, Abissab e Rose. Sabemos que o Abissab classifica ali os relevos em planalto, em planície, levando ali o objetivo ali, levando no fator principal ali o clima ali que modifica as formas. E o Rose, que na década de 80, com o projeto Radam Brasil, classifica ali o relevo em 28 unidades, sendo 11 do tipo planaltos, 11 depressões e 6 planícies, que incluiu ali o termo depressão. Então, na aula de hoje, nós vamos ali ver a questão, como o Enem, o vestibular, cobram essas questões. Então, vamos lá? A primeira questão diz assim: a estrutura geológica do Brasil, a estrutura geológica, lembram? A base geológica que sustenta ali as formas do relevo é composta por, primeiro, escudos cristalinos, muitos antigos, de rochas rígidas e resistentes, que originam planaltos e algumas depressões, compondo 1/3 do território nacional. Informação 2. Bacias sedimentares compostas de rochas sedimentares que originaram as planícies, planaltos sedimentares ou depressões, ocupando cerca de 64% total do país. 3. Dobramentos modernos que originaram planaltos e relevos montanhosos formados no terciário, ocupando cerca de 30% do território nacional. 4. Estudos cristalinos recentes, pouco desgastados por processos erosivos, que deram origem às formas de relevo, no qual predominam os planaltos montuosos, distribuídos por quase todo o território nacional. Assinale a alternativa correta. Pessoal, atenção sempre na questão, se eles querem saber a correta ou a incorreta. Eles querem a correta. E preste atenção sempre uma boa interpretação ali da questão. A alternativa A fala que a afirmativa 1 e 2 é que estão corretas. A B já fala que a afirmativa 1 e 4 que são corretas. C, somente as afirmativas 3 e 4 são corretas. Ou D, somente as afirmativas 1, 2 e 3 são corretas. E E, somente as afirmativas 2, 3 e 4 são corretas. Então, vamos lá analisar, baseado ali em tudo que eu já passei para vocês em relação à estrutura geológica. Bom, eu falei para vocês que o Brasil, a estrutura geológica do Brasil, ele é formada lá pelo Cratons. Esse é formado em dois, as estruturas de escudos cristalinos e as plataformas. No Brasil, nós temos só os escudos cristalinos. Então, temos aqui os escudos cristalinos, que são muito antigos, formados ali por rochas rígidas, magmáticas, metamorfórmicas, lá, esqueci no termo, desculpa, gente, e resistentes, que originam os planaltos e algumas depressões, compondo ali 1/3 do território nacional. Então, essa alternativa está correta. 2. Bacias sedimentares compostas de rochas sedimentares, ok, que originaram as planícies, planaltos sedimentares ou depressões, ocupando ali cerca de 64%. Está certa. 3.
dobramentos modernos que originaram planaltos e relevos montanhosos formados no terciário, ocupando cerca de 30% do território nacional. Os dobramentos modernos é o terceiro tipo ali de estrutura geológica do mundo. No Brasil, lembra que eu falei que nós não temos dobramentos modernos, porque o Brasil ele se encontra ali no interior, no centro de uma placa, da placa sul-americana, placas tectônica sul-americana. Logo, não se tem dobramentos modernos aqui no Brasil. Então, está incorreta. E a 4, escudos cristalinos recentes, pouco desgastados por processos erosivos, que deram origem às formas de relevo no qual predominam os planaltos montanhosos, distribuídos por quase todo o território nacional. Não existe escudos cristalinos recentes, porque eles são lá da era pré-cambriana. Então, pesquisar, eu falei já a terceira vez, para vocês pesquisarem sobre o tempo geológico, ver lá como é bem antigo essa era. Então, já temos aqui que é a incorreta. Também, não são poucos os desgastes dos processos erosivos, são bastantes. Então, a alternativa correta é apenas a 1 e a 2 que está correta. É a A. Gabaritaram? Sim, né? A seguinte questão, cobrada ali no Enem: as formas de relevo da superfície terrestre são resultantes de interação de duas grandes forças, a endógenas, que são as forças internas ali da Terra, e a exógenas. Baseando-se na proposta de classificação do relevo do território brasileiro, assinalada no mapa acima, e em seus conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que, no mapa, as porções do território mais escuros correspondem às depressões, estruturas geológicas que remontam à era do pré-cambriana. 2. No mapa, as proporções do território mais escuras correspondem às planícies e aos dobramentos modernos, estruturas geológicas que remontam à era pré-cambriana. 3. Classificação do relevo assinalada no mapa foi proposta por Aziz Sabe como resultado do levantamento do território nacional realizado pelo projeto Radam Brasil e nos estudos anteriores sobre o relevo, sobretudo do professor Haroldo de Azevedo. 4. Classificação do relevo assinalada ali no mapa foi proposta por Haroldo de Azevedo como resultado do levantamento do território nacional realizado pelo projeto Radam Brasil e nos estudos anteriores sobre o relevo, sobretudo do professor Aziz Absaber. 4. A classificação de relevo assinalada no mapa foi apresentada por Jurandir Rossi, sendo considerada a mais completa proposta de relevo, contando com 28 unidades entre planaltos, planícies e depressões. As proposições corretas dizem respeito apenas às alternativas. Vamos lá analisar a primeira, se está correta ou incorreta. Atenção que eles querem as alternativas corretas, as afirmativas que está certa. Então, vamos na primeira. No mapa, as proporções do território mais escuro correspondem às depressões. Essa parte escura aqui do mapa, isso aqui é o mapa da classificação do relevo lá do Rossi, Jurandir Rossi, na década de 80, que fez seu estudo, sua classificação, baseada ali a partir do projeto ali Radam Brasil. Não se trata, essa parte escura, não se trata das depressões, e nem das estruturas geológicas. Não está falando, não é? 2. No mapa, as proporções do território mais escuras correspondem às planícies e aos dobramentos modernos, estruturas geológicas que remontam à era pré-cambriana. Nós temos aqui duas informações que está errada. Não se trata da planície ali, não é a planície. E já falei para vocês, como já foi falado na aula, no Brasil não temos dobramentos modernos. E esses dobramentos modernos não é uma estrutura geológica recente,
que lá antiga, pré-cambriana, e sim recente. Então, alternativa incorreta. A3. Então, a primeira e a segunda está errada. Né? Primeira informação, a segunda errada. Já está desclassificadas. 3. A classificação do relevo assinada ali no mapa, que mostra no mapa, foi proposta por Abissab. Como já falei, não é do Abissab, é do ROS, não é do Abissab, e o Abissab não fez a partir do projeto Radan ali Brasil. Então, não é. 4. Classificação do relevo assinada ali no mapa foi proposta por Haroldo de Azevedo como resultado do levantamento do território nacional realizado pelo projeto Radan Brasil. Não é que o Haroldo foi a primeira classificação lá na década de 40. Não foi também pelo projeto Radan Brasil. E não foi baseado no estudo do Abissab. O Abissab que se baseou no estudo de Haroldo de Azevedo, não ao contrário. Primeiro foi do Haroldo de Azevedo na década de 40, o Abissab foi na década de 50 e 60. Então, também não é. Então, a alternativa certa é somente a 5, que é a classificação, aquele mapa se refere à classificação do relevo, que fala que o mapa ele foi apresentado ali por Jurandir Ross, sendo considerada a mais completa proposta de relevo, contando ali com 28 unidades entre planaltos, planície e depressão. Depressão, lembra que foi o Ross que incluiu a depressão. A Abissab e Haroldo de Azevedo não classificaram ali, não colocaram depressão no Brasil. Então, a alternativa correta é apenas a afirmação 5 está certa. Uma outra questão. Leia as afirmativas abaixo sobre a hidrografia brasileira. Primeira, é a maior das 3 bacias que forma a bacia Platina, pois possui 891.309 km², o que corresponde a 10,4% da área do território brasileiro. Informação 2. Possui a maior potência instalada de energia hidrelétrica, destacando-se algumas grandes usinas. 3. Em virtude de suas quedas d'água, a navegação é difícil. Entretanto, com a instalação de usinas hidrelétricas, muitas delas já possuem eclusas para permitir a navegação. Essas características se referem à bacia do Uruguai, de São Francisco, do Paraná, ou Paraguai, ou Amazonas. Amazonas, aqui fala, então vamos lá as características. É a maior das 3 bacias que formam a bacia Platina. Uruguai é? Não. Das 3 maiores? Não. São Francisco? Também não. Também, Paraguai também não é das maiores. A maior, primeira, é do Amazonas e temos do Paraná. Então, vamos por eliminação, que é mais fácil ali. Qual dessas duas, Paraná e Amazonas, que possui a maior potência instalada de energia hidrelétrica, destacando-se algumas grandes usinas? Nós temos a maior, que é Itaipu, que ela está na bacia do Paraná. Então, essa questão ela se refere a Paraná. Vamos ver a terceira. Em virtude de suas quedas d'água, a navegação é difícil. Entretanto, com a instalação de usinas hidrelétricas, muitas delas já possuem eclusas para permitir a navegação. Então, a Amazonas, dá para eliminar por essa questão também. A Amazonas não possui muitas quedas d'água como o do Paraná. A navegação no Amazonas é mais fácil, e aqui está dizendo que é difícil, então é do Paraná. Então, elimina também a Amazonas. E a alternativa certa é a C, Paraná. Paraná é a maior das 3 bacias que forma a bacia Platina, junto lá com o Uruguai, que forma a bacia do Platina. Ela possui a maior potência hidrelétrica, a usina Itaipu, e ela possui bastante queda d'água, que dificulta ali a navegação, mas, devido à instalação de usina hidrelétrica, permite-se, assim, a navegação. Então, Paraná. O Enem.
Só para essa questão para vocês refletir ali um pouco. Considerando a riqueza dos recursos hídricos brasileiros, nós somos um país ali rico em recursos hídricos, uma grave crise de água em nosso país poderia ser motivada por o que levaria a uma grave crise das águas, uma grande degradação ali. A. Reduzida a área de solos agricultáveis. B. Ausência de reserva de águas subterrâneas. C. Escassez de rios e de grandes bacias hidrográficas. D. A falta de tecnologia para retirar o sal do mar, da água do mar. E E. Degradação dos mananciais e desperdício no consumo. Então, qual dessas questões levaria a uma grave crise de água em nosso país? Essa está bem fácil. Está bem claro que uma degradação dos mananciais, por exemplo, ali a retirada das matas ciliares, essas matas ali que ficam ali na margem dos rios, ela sendo retirada, o que aumenta ali os processos erosivos ali, levando ali até uma extinção ali do rio. Então, deve-se preservar ali as matas ciliares ali que ficam na margem dos rios. Então, se houver uma degradação dos mananciais e também o desperdício no consumo, se você está aí consumindo água, desperdiçando ali, usando de forma desnecessária, com desperdício, você vai levar ali uma crise da água. E falam que a próxima ali, guerra que vai ter vai ser por briga ali por água, porque nós temos poucas águas potáveis no mundo. Apesar de o planeta Terra não ser planeta Terra, ser planeta água, ter mais água do que os continentes, mas a água potável que nós podemos utilizar ali, elas são poucas. Então, a alternativa certa é a E. A degradação dos mananciais e o desperdício no consumo levam a uma crise da água, apesar de sermos ricos em recursos hídricos. Então, a alternativa correta é a E. E, pessoal, espero que vocês tenham compreendido bem, conseguido ali perceberem como é cobrada ali a questão de cada um, a questão geológica, geomorfológica, as classificações do relevo, segundo os geógrafos Abissab, a Haroldo Azevedo e também o Jurandir Rossi. Espero que vocês tenham percebido como é cobrada também essa questão dos recursos hídricos do Brasil. Então, atenção ali em relação à formação das bacias hidrográficas, a sua importância, a questão econômica, o que os recursos hídricos levam ali como econômico, ajuda ali no processo econômico do Brasil. Então, observe bem isso e também em relação à questão ambiental, porque, como já falei, o Enem, os vestibulares, eles cobram muito essa questão, aspectos físico e o social, como o homem interfere ali no aspecto físico. Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Força e vamos lá, e até uma próxima aula. E continue comigo. E tchau, tchau.